Professor, eu queria voltar para a conversa que a gente já teve com o professor Renato sobre a isenção do ministro Alexandre de Moraes. Tem dois pontos que são consistentemente levantados. O primeiro ponto é o fato de que parte das provas reunidas nesse processo vem de dois processos, de dois inquéritos abertos de ofício dentro do Supremo Tribunal Federal, que tem muito a ver com as circunstâncias daquele momento, quando a Procuradoria-Geral da República escolheu se ausentar de suas obrigações, deixando com o governo, que era evidentemente hostil à democracia, deixando o Supremo sem muitos recursos que não inventar uma interpretação ali dentro da lei, mas com toda a esquisitice que já levantou um debate jurídico imenso a respeito no Brasil. Parte das provas que estão nesse processo, agora, nesse inquérito agora, vem desses dois inquéritos abertos de ofício. Agora, além disso, existe uma hostilidade aberta do presidente Jair Bolsonaro em direção ao ministro Alexandre de Moraes, que vem já há alguns anos. E, além disso, o que a Polícia Federal levantou ao longo do inquérito é que havia um plano de assassinato, de prisão ou de assassinato do ministro Alexandre de Moraes, como parte dessa tentativa de golpe de Estado. Algum desses aspectos, lhe parece, faria com que o ministro Alexandre devesse se abster de ser o relator desse processo? Eu acho que existe a pergunta, existe qual é a resposta, que a minha interpretação do direito permitiria essa resposta. Existe uma previsão de, mas o ministro Alexandre vai fazer isso ou não vai fazer. Mas a pergunta, me parece, não é sobre ele ser relator ou não. A pergunta, me parece, ele atuar no processo, como relator ou num julgamento colegiado como vogal, apenas vota. Nós temos, para mim, o argumento mais forte no sentido de que ele não deveria não deveria sair da atuação no processo, seja como relator ou não, é que, como tu mesmo apontou agora, né, em muitas dimensões, o tribunal é uma espécie de vítima no processo. Parte das muitas instituições democráticas que seriam suprimidas ou reformuladas ou esvaziadas para depois ser refeitas seria o próprio Supremo. Então, no fundo, teria um argumento aqui para dizer que todos os ministros seriam suspeitos. Agora, se todos os ministros são suspeitos, aí nenhum é suspeito, né? Então, e a gente não pode simplesmente dizer, então o Supremo não julga. Então, esse seria o melhor argumento para dizer, não faz sentido, é possível que o ministro Alexandre de Moraes e os outros julguem também. O melhor argumento, me parece, no sentido de que o ministro Alexandre de Moraes não deveria atuar nesse processo, em outros ligados a ele, são muitos, é o de que ele, além de ser suspeito, e como eu disse, em alguma medida, todos os ministros ali, porque estão julgando não só críticas feitas a eles, mas porque estão julgando, né, conspirações contra o próprio Supremo em adição a outras instituições. Mas, adicionalmente, o ministro Alexandre de Moraes, ele também tem um argumento de que ele está impedido nesse processo, porque ele apareceu no processo como uma vítima de uma possível vítima, houve um planejamento, né, de ele ser vítima de um atentado à sua vida. Então, seria diferente ele em relação aos outros ministros, né? Então, nem todos os ministros do Supremo tiveram o seu assassinato cogitado, segundo provas. Então, haveria essa diferença e, portanto, seria melhor que o ministro Alexandre de Moraes não atuasse no processo como relator ou não relator. Agora, é a previsão de o que ele vai fazer. A minha previsão de o que ele vai fazer é que ele não irá se retirar da atuação de nenhum desses processos. Parece que se ele fosse adotar esse entendimento, né, ou da suspensão ou do impedimento, ele já teria feito isso há mais tempo. Eu não acredito que ele agora irá mudar de posição. Deixa eu lhe pressionar um pouco aí sobre essa segunda hipótese, que eu mesmo levantei, mas eu queria... Existe um contra-argumento que, para mim, bate como um contra-argumento que faz sentido. Aí, daqui a 30 anos, outro grupo de militares decide planejar um outro golpe de Estado.
E eles terão aprendido, se o ministro é considerado suspeito e se decide se ausentar desse processo, inclusive como votante, porque planejou-se o assassinato dele, em essência, o Supremo está informando a quaisquer golpistas no futuro o seguinte: você pode tentar o golpe de Estado e, se der errado, você pode escolher quem vai te julgar. Como é que você escolhe? De uma forma muito simples. Bota aí nos planos que você planeja matar todos aqueles que você não quer que deem pitaco no seu julgamento. Basta escrever que vocês planejam matá-lo, pode ser verdade, pode não ser, porque assim você já está definindo quem que terá direito ao voto e quem que não terá direito ao voto. Se tudo quanto é réu, aí a gente não precisa nem falar da questão de um julgamento de golpe de Estado, mas de qualquer julgamento criminal. Se tudo quanto é réu que ameaçar a vida de um juiz pode imediatamente fazer dessa forma que o juiz não possa mais fazer aquele julgamento, a gente tem uma situação paradoxal em que réus vão conseguindo aos poucos eliminar juízes da sua frente, não? A ameaça a vida de um juiz realmente deveria tirá-lo de um julgamento criminal, qualquer que seja? Eu consigo enxergar perfeitamente como esse argumento e essa previsão, essa preocupação seria convincente, né, para o público leigo, mas juridicamente esse argumento é irrelevante. Então veja que as regras sobre impedimento e suspeição, elas não são estipuladas com uma previsão sobre o futuro. Então, se no futuro nós vamos conseguir fazer um julgamento melhor ou diferente, então essa regra agora é respeitada, se não a gente não respeita, não existe essa avaliação utilitarista da regra. Essa é uma avaliação de princípio. O ponto essa pessoa atuou no processo, se atuou no processo, foi parte do processo, ela deve se declarar impedida. Essa pessoa tem alguma proximidade com alguém que atuou no processo, essa pessoa deve se declarar suspeita, independentemente de qualquer previsão que possa se fazer em relação ao futuro. Então, veja que no direito esse argumento não teria nenhuma relevância, e eu acho que é fácil ver num outro caso similar. Então, imagina que um policial prende em flagrante por tentativa, num caso onde tem uma pessoa está numa tentativa de homicídio, essa pessoa tentou, mas não conseguiu, por causa que houve a prisão em flagrante, o policial conseguiu pará-la. E aí o policial pode fazer a seguinte avaliação: no futuro eu acho que essa pessoa vai tentar matar de novo, então eu já vou executar ela aqui na cena do crime, mentir que foi uma bala perdida, etc., porque assim eu consigo um resultado melhor. Poucas pessoas concordariam, que não digo nenhuma pessoa, infelizmente, mas poucas pessoas concordariam que o melhor que o policial poderia fazer ali é executar essa pessoa que estava tentando praticar o homicídio para evitar esse potencial resultado ruim no futuro, fazendo essa previsão, porque não matar é uma questão de princípio. Então, acho que, de novo, juridicamente esse argumento não tem nenhuma relevância, e ele não tem nenhuma relevância no caso concreto também, adicionalmente, porque não haveria nenhuma impossibilidade, nesse caso, de existir um julgamento com um grande número de ministros, um julgamento colegiado, inclusive, caso o ministro Alexandre de Moraes não participasse do julgamento. Não há nada que coloque sob risco a existência de um julgamento. Então, não me parece que esse argumento é suficiente. Professor, o senhor não me convenceu. Porque por uma razão muito simples. Como disse a ministra Rosa Weber no mensalão, não estou aqui para convencê-lo. Não tem problema. Mas deixa eu pressionar um pouco, até para a sua visão ficar mais clara. Isso quer dizer que qualquer réu em ação criminal, basta, se não estiver gostando da condução de um juiz, basta ameaçá-lo e pronto, está resolvida a vida dele. Não foi isso que eu quis dizer. Eu acho que seria ignorar muitas dimensões diferentes de um conjunto muito grande de casos, pretender isso como uma regra geral que vai funcionar, mas o que geralmente vai ser realidade é que se um determinado juiz foi mencionado como sendo por um determinado, uma pessoa investigada, um criminoso, foi mencionado em uma tentativa ou um plano de esse juiz ser assassinado, ele não atua no processo, outro juiz irá atuar no processo. Nós temos milhares de juízes no Brasil, então isso nunca vai ser verdadeiramente um problema.
certamente nunca vai ser um problema maior do que aquele que a gente passa a ter quando essas regras são interpretadas de uma maneira utilitarista, com juízes fazendo esse tipo de previsão sobre o futuro. Eu acho que a nossa Constituição não pede e nem permite que os juízes fiquem fazendo previsões para o futuro. Então, me perdoe a insistência. Dois ministros foram especificamente citados como possíveis alvos de planos de assassinato naquela operação Punhal Verde e Amarelo, o ministro Alexandre e o ministro Gilmar Mendes. Em algum momento, a se acreditar no inquérito da Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro tirou o nome do ministro Gilmar da lista, mas manteve o nome do ministro Alexandre. Agora, estamos falando de um golpe de Estado, portanto, estamos falando de uma iniciativa que levaria à dissolução do Supremo Tribunal Federal. De certa forma, quando a gente fala da ruptura da Constituição, porque é disso que um golpe de Estado trata, a Constituição prevê que de 4 em 4 anos teremos eleições, quem garante essas eleições é o Tribunal Superior Eleitoral, a partir do momento que, burlando as regras impostas pela Constituição, simplesmente se anula aquela eleição e se caça o direito do Supremo de poder definir que aquela anulação é ilegal, é inconstitucional. Em essência, a gente está caminhando para aquilo que tudo quanto é golpe faz sempre, que é a dissolução do Supremo. Ou uma dissolução formal, fechando a porta mesmo e mandando todo mundo para casa, como aconteceu em 68, ou uma dissolução informal em que você simplesmente bota uma mordaça, ou a dissolução formal, como aconteceu em 64, ou uma dissolução informal, como aconteceu em 68, quando novamente foi derrubada a Constituição e simplesmente se amordaçou, se calou os ministros. Eles continuavam ali, mas eles não se reuniam mais, eles formalmente eram ministros do Supremo, mas muito pouca coisa passava para que eles pudessem julgar. No fim das contas, a gente está falando de aniquilar formalmente a existência do Supremo. A gente já não está mais falando de uma ameaça à vida dos ministros, mas a gente está falando de uma ameaça à instituição Supremo. Então, de certa forma, todos os ministros foram ameaçados, porque se eles são os guardiões da Constituição, se eles são os intérpretes finais da Constituição e o objetivo deste crime em particular é aniquilar a existência daquela instituição, não são todos os ministros vítimas desse crime? Eu acho que essa é uma descrição daquilo que eu disse mais cedo, que é o melhor argumento possível em relação a nenhum dos ministros deveria se sentir suspeito para julgar esse caso. Agora, perceba que mesmo nesse cenário, como não há total clareza em relação à aplicação da própria regra do foro privilegiado aqui, existem muitas pessoas que diriam que talvez esse caso sequer deveria tramitar no Supremo. Nós ainda teremos um cenário possível, que é, sob o ponto de vista de multiplicidade de julgadores, que é se tramitasse na primeira instância, depois ainda haveria uma possibilidade de recurso para o tribunal, depois uma possibilidade de recurso para o Superior Tribunal de Justiça, e aí, quando isso eventualmente chegasse para o Supremo, toda essa discussão sobre eventual suspeição não, ela já é muito, muito diferente, porque a atuação do Supremo se daria num cenário que nós já tivemos 3 instâncias decidindo, ou seja, é muito mais robusto sob o ponto de vista da imparcialidade. Mas o que eu acho importante também, eu diria até imprescindível, nós consideramos aqui é que o tipo de atuação, o tipo de condição em que os diferentes ministros supremos se encontram face a esses planos que agora, que a gente tem as provas agora, esses planos e a tentativa e partes de execução, os ministros estão em posições radicalmente diferentes em relação a isso. Então, nós temos um ministro que supostamente foi alvo do plano em relação a uma tentativa um plano da sua morte, e nós temos ministros que não foram alvo. Isso é uma diferença radical. Nós temos uma diferença radical que é o ministro Alexandre de Moraes foi responsável pela condução de diversos desses processos e inquéritos associados, inquéritos das fake news, etc. Então, a atuação dele é radicalmente diferente da atuação dos outros ministros para o seu ponto de vista de o quanto uma eventual imparcialidade pode pesar mais ou menos. Uma eventual, parcialidade pode pesar mais ou menos.
Então, eu não acho que faz sentido tentar tratar todos os ministros nesse cenário aqui como iguais. Existe algo radicalmente diferente entre o ministro Alexandre de Moraes e a sua atuação e os demais. Mas, de novo, me parece que em relação ao ministro Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes, na medida em que as provas demonstram que foram em algum momento considerados como alvos, não de remoção, né, não de exoneração do cargo, mas de assassinato, se o julgamento fosse eventualmente para o plenário, seria mais robusto uma decisão onde 9 ministros votassem e esses 2 não votassem. É claro que... Perdão, esses 2, no caso, os ministros Alexandre e Gilmar. Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. É claro que todo mundo já está pensando e já está se lembrando que, a partir do momento que o ministro Alexandre de Moraes se retirasse do caso, dizendo ou que está ou por impedimento ou por suspeição ou pelos 2, imediatamente as defesas iriam alegar, então, que toda a condução até aqui, todas as provas produzidas até aqui, todas as ordens emitidas até aqui pelo ministro nesse inquérito das fake news, nesse inquérito em todos os outros associados, deveria ser anulado e começar do zero. Que é uma alegação que não é totalmente sem mérito. E isso, do ponto de vista de ela ser considerada plausível ou não, esse tipo de alegação ser considerada plausível ou não pelo Supremo, nós já vimos que ela é considerada plausível pelo Supremo. O Supremo já fez, já efetivou esse tipo de volta tudo e reseta diante de uma alegação assim, principalmente no caso da Lava Jato, né? Muito famosamente, o Supremo tem, nos últimos meses, 2 anos, resetado ou anulado muitas coisas em função de uma alegação de que a atuação de um juiz, no caso, não foi, que conduziu, que teve um papel importante na condução, não foi imparcial. Então, nós podemos prever que ou podemos afirmar que parte do que passa pela cabeça do ministro Alexandre de Moraes nesse momento é que ele pode até achar que o mais correto seria, é possível que ele esteja pensando o seguinte: mais correto seria legalmente eu me declarar ou suspeito ou impedido ou ambos, mas se eu fizer isso, todo esse trabalho até aqui vai ser ameaçado. Aí teria que ver se ele, diante dessa... Eu não sei se ele já teve essa constatação, mas se ele tivesse essa constatação, o que eu teria curiosidade de saber é se, diante dessa constatação, você adotaria um julgamento, então, utilitarista de, não, mas vale a pena violar essa regra aqui por um bem maior de garantir a justiça, ou se ele adotaria uma posição, não sei, né? Ou se ele adotaria uma posição mais principal, de dizer, eu não gosto do resultado que isso vai levar, mas o certo seria eu me sair desse processo.